Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria pedir desculpas pela demora, tá tão corrido para mim esses últimos dias, mas eu prometo que vou me esforçar para aumentar a frequência do canal. Então, recado dado, vamos para o vídeo ver nossa protagonista sofrer mais um pouco. O capítulo 6 começa com a nossa protagonista tentando entender quem é o mordomo que havia entrado no seu quarto para chamá-la. Ela não entende como ele pode ser tão rude, entrando sem bater, ela até pensa em ficar brava, mas lembra que não pode falar nada além das escolhas que lhe forem dadas. Ela então escolhe o diálogo mais moderado possível, e diz que, entendeu, essa pode ser a melhor escolha, afinal é uma chance de falar com o Duque. Nós então temos esse flashback onde é mostrado mais um pouco da sua vida no mundo real. Ela chega toda feliz falando para seu pai que foi aceita na faculdade, porém sem nem mesmo olhar para o rosto da sua filha, ele diz que não é nada demais, afinal ela só está lá por este motivo. O que deixa ela chateada, mas eu acho que ela meio que já está acostumada. Então, ela pede para o pai dela, que a deixe mudar de casa, para ela morar mais perto da escola. Na verdade, ela só quer se ver livre dele, daquela casa e dos malditos irmãos mais velhos. Seu pai então diz que vai permitir e vai arranjar tudo para sua mudança, ela finalmente vai estar livre. Ela nem tenta dialogar com seu pai mais, há muito tempo ela chegou à conclusão de que seria idiotice implorar por amor e atenção de pessoas que sempre a trataram pior do que um animal, só escolheram criá-la por puro capricho. E todo esse sofrimento que nossa protagonista passou no mundo real, com certeza a deixou mais preparada para lidar com a situação do mundo no simulador. Então nós voltamos para o jogo, ela está caminhando com o mordomo para a sala do Duque, ela percebe olhares e comentários dos funcionários no meio do caminho, mas aquilo já não incomoda mais ela sabe bem como é isso. Eles finalmente chegam à sala do Duque, e ao ver ele em sua mesa, é inevitável a comparação com a figura de seu pai. Ela se curva em reverência, e escolhe a opção de diálogo onde pergunta ao conde, por que me chamou? Ele então diz que houve um tumulto no castelo esta manhã, e novas escolhas de diálogo são apresentadas para nossa protagonista. Como sempre as escolhas envolvem ser rude, agressiva ou neutra a toda a situação, ela pensa que assim como o pai dela, o Duque provavelmente não se importa com uma filha adotada. Ela até questiona como pôde escolher a opção 2 que dizia, tenho certeza que você desejava que não houvesse tumulto, enquanto jogava pelo seu celular na sua casa. Ela pensa que se talvez os cabelos e olhos de Penélope fossem iguais aos de Ivone, ela talvez pudesse esperar alguma piedade do Duque. Ele bate sua caneta na mesa e passa a encarar Penélope, esperando sua resposta. Ela está nervosa, pois sabe que sua escolha pode levá-la à morte. Então, ela escolhe a opção de diálogo neutra, onde diz que aquilo não é algo que Vossa Majestade deva se preocupar. O Duque então responde que já faz 6 anos que ela chegou naquela família, o que deixa a nossa protagonista preocupada, pois Penélope foi adotada com 12 anos, o que significa que ela já alcançou a maioridade e não sabe quanto tempo ela ainda tem antes que Ivone retorne. O Duque continua, ele diz que não é fácil entrar naquela mansão, somente os que provam seu valor podem adentrar os portões da família Icard. Ele diz que depois que foi adotada, ele fez tudo o que pode por ela, tratou e financiou ela como uma senhorita, deixou inclusive que ela gastasse seu dinheiro da maneira que ela quisesse, entretanto, ele não tem certeza se ela de fato provou seu valor. E então a janela de opções de diálogo novamente aparece e Penélope parece impressionada com a terceira opção, que diz, é tudo minha culpa, pai, enquanto se ajoelha. Nós temos uma pequena memória apresentada, onde vemos nossa protagonista jogando o jogo em seu celular. Ela está falando que o jogo tem todos os tipos de diálogos, e que isso é impressionante. Mas isso também deixa o jogo ainda mais difícil, e ela vai lembrar de ativar esta opção de diálogos depois. Eu não entendi muito sobre o que ela estava falando, pode ser alguma diferença na tradução. Então nós voltamos para o jogo, ela se ajoelha e o Duque questiona o que ela está fazendo? E ela continua, dizendo que é tudo culpa dela e termina chamando o Duque de pai. O que o deixa surpreso, ele diz, o quê? Pai, você disse? Então uma mensagem aparece dizendo que ela conseguiu uma conquista, pai, o nome esquecido. E aparece a opção de desativar ou não as escolhas, deve ser sobre isso que a lembrança falava. E assim a gente termina o capítulo 6. E o capítulo 7 começa nos explicando sobre o que se trata desligar as escolhas.
literalmente significa que o jogador pode falar livremente, sem ficar preso às escolhas determinadas pela programação. Ela ignorou essa opção enquanto jogava no celular, mas agora, vivendo como Penélope, ela tem certeza que desativar essa opção será essencial para sua sobrevivência neste mundo. Enquanto Duke continua em choque, ela fala, pai, novamente para poder testar se agora pode falar livremente. Ela fica emocionada com algo simples como poder falar, ela não imaginava o impacto que isso teria em sua vida. E sem perder tempo ela continua a falar com o Duke, ela diz sentir muito pela comoção que causou durante sua liberdade condicional. Ela diz que vai refletir as consequências de seus atos durante o resto de sua condicional, pois sabe que o que vem acontecendo é graças à sua negligência ao cuidar de seus deveres. O Duke continua sem reação, enquanto ela pensa que, na verdade, tudo o que aconteceu esta manhã não é culpa dela, na verdade, ela foi a vítima. Mas para Penélope isso não importa agora, se ela for teimosa ela já sabe o que lhe aguarda, então o único jeito de sobreviver é sendo obediente e neutra, pelo menos por enquanto. Ela continua e diz que sabe que tem agido de forma imatura, mas ela pede que pelo menos mais essa vez, que o Duque a deixe provar o seu valor até a cerimônia da maioridade. Ela pede que, pelo menos mais uma vez, ele a perdoe, e o chama de pai mais uma vez. O Duque ainda surpreso diz que entende o que ela está dizendo e pede para que ela se levante. Ele continua dizendo que a palavra de um Eckhart tem peso e que ela não deve desperdiçar a chance que acabou de ganhar. Nossa protagonista então sai da sala do Duque aliviada, ela ainda não tem certeza se essa foi a melhor escolha, mas como o Duque não é um personagem alvo, ela deve ficar bem. Ela fica grata por sobreviver àquela situação. Enquanto está se sentindo aliviada e perdida em seus pensamentos, ela escuta uma voz dizendo: eu pensei que tivesse dito para você viver tão quieta como possível, como se estivesse morta. É o primeiro filho que vem se aproximando. Ele diz que a empregada mandada embora se chamava Emily e ela já trabalhava para a família Eckhart há 10 anos. Ele se aproxima e olha nos olhos da Penélope, enquanto diz que não importa o quanto pagassem, ninguém queria ser a empregada dela, a única que aceitou foi Emily, pelo menos até hoje. O primeiro filho então confronta a protagonista perguntando se ela está satisfeita agora que mandou a única pessoa que aceitou ser sua criada embora, criando um tumulto. Gente, olha a pachorra do primeiro filho, ele não sabe de nada, nem estava na mansão, e agora chega querendo pagar de bonito, que raiva. Nossa protagonista então pensa que ela não teve nada a ver com o que aconteceu, quem causou o tumulto foi o segundo filho, e inclusive se ele não tivesse chegado provavelmente ela teria morrido comendo aquele lixo. Mas ela sabe que não pode falar isso desta maneira, senão esse pamonha ainda vai ficar mais bravo com ela, o seu indicador de afinidade já está em 0. Como ela não sabe o que responder, ela decide ligar novamente às escolhas, porém o jogo só apresenta escolhas porcarias para ela, e ela corre para desligar as escolhas novamente pensando que o jogo está querendo que ela morra, enquanto o primeiro filho continua a falar. Ela então se vira, faz uma reverência e pede desculpas por criar uma comoção, e termina chamando o primeiro filho de jovem mestre, o que deixa ele sem reação no momento. Nossa protagonista se pergunta, por quanto mais tempo ela vai precisar ficar pedindo perdão por coisas que ela nem mesmo fez? Ela se lembra que era assim no mundo real também, sempre que contava algo para seu pai ou irmãos, no final ela acabava tendo que pedir desculpas, enquanto além de tudo ainda era chamada de vulgar, de rato e coisas do tipo. A vida da nossa pobre protagonista nunca foi fácil, pessoal. Ela continua pensando que ela também tem seu orgulho, como todo ser humano, e toda vez que ela tinha que se desculpar por algo que não fez, se colocar para baixo na frente dos outros, isso sempre a fez se sentir miserável e doente. Mas ela sabe que se ela precisa fazer isso para sobreviver, já que é um jogo e não a realidade, ela vai engolir seu orgulho e fazer isso quantas vezes for necessário. Enquanto ela continua dizendo para o primeiro filho que, assim como ele disse, aquele não é o lugar dela, que ela foi a culpada por não poder lidar com aquilo, e pede para ele não demitir a empregada, eu estava implorando perdão para o seu pai agora há pouco, então eu te digo que irei viver quieta de agora em diante, não há motivos para você se preocupar comigo, por favor, me perdoe mais essa vez. E com mais essa humilhação, nós terminamos o capítulo 7. O capítulo 8 começa com o primeiro filho dizendo que esta será a última vez que ele irá perdoá-la e sua atitude arrogante. Ela pensa que está tudo bem, pois ela quer sair logo dali, ela está morrendo de fome, pois não comeu nada desde o café da manhã, bom pelo menos nada que preste, e quando Penélope tenta caminhar para sair dali ela sente que seu corpo perdeu as forças e perde o equilíbrio.
O primeiro filho vê que ela não está bem e a agarra pelo braço, fazendo a protagonista se perder por alguns instantes nos seus olhos azuis. Ele então fala que ficou sabendo que ela teve de comer restos no café da manhã, e pergunta se não seria melhor ela procurar um médico. Isso deixa a protagonista ainda mais revoltada, afinal, o primeiro filho sabia de tudo o que aconteceu e sabia que a culpa não foi da Penélope. Ainda assim, ele tentou culpá-la, e caso ela não respondesse de forma neutra e educada, o pior poderia ter acontecido. Penélope então responde: "Não, jovem mestre. Eu lhe prometi que você não iria precisar mais se preocupar comigo. Com sua licença, seguirei meu caminho." E assim ela faz e se vira e vai embora. Pensando que ele deveria a deixar sozinha, assim ela não vai arruinar o seu humor e ele não vai precisar apontar uma espada para ela. "Me deixe sozinha", pensa ela. Então, o primeiro filho se vira e vai embora e podemos ver que a afinidade subiu para 5%. E dali, mudamos para o quarto de Penélope. Nossa protagonista finalmente se deita um pouco para descansar. Ela se pega pensando por que decidiu chamá-lo de jovem mestre, mas no final isso acabou funcionando. As noites em claro jogando o simulador não foram desperdiçadas no final das contas. Quando ela estava jogando, e tinha como Derek seu alvo principal, a afinidade com ele sempre diminuía quando ela decidia chamá-lo de irmão. Isso se deve ao fato de que o primeiro irmão de fato odeia Penélope e ser chamado de irmão o deixava enjoado. Ela se lembra que morreu muitas vezes tentando essa abordagem e pensa que por hora é melhor nunca se dirigir ao primeiro filho como irmão. Nossa protagonista então pensa que deveria comer, e neste momento seus olhos começam a se fechar, muitas coisas aconteceram, ela provavelmente está muito fraca e acaba apagando. Então ela começa a sonhar, alguém está perguntando, por que aquilo estava no quarto dela, enquanto ela vê o segundo filho acusando ela de roubar algo e a chamando de rata. Ela percebe que sua perspectiva é mais baixa e que sua voz parece estar diferente, ela então entende que aquilo é um sonho, ou pesadelo, de Penélope. Nós vemos então o Duque perguntando a Penélope se ela roubou o colar da desaparecida Yvonne, ele também confirma que disse para ela nunca entrar no quarto de Yvonne. O segundo filho grita dizendo que o Duque não precisa nem perguntar, ele sabe que foi ela que roubou, enquanto Penélope se desespera dizendo que ela não fez aquilo. O segundo filho então responde questionando como o colar foi parar em sua gaveta, se ela não pegou? Penélope tenta explicar dizendo que nunca viu aquele colar, ou que entrou no quarto, mas neste momento ela é interrompida por uma voz que diz: "Eu vi." Quem disse isso foi o mordomo que apareceu no seu quarto mais cedo, seu nome é Fenel. Ele afirmou ter visto ela subindo ao terceiro andar várias vezes na semana anterior, e também afirmou que quando foi checar, o quarto de Yvonne estava aberto. Penélope grita para o Duque dizendo que não foi ela, que o velhote estava mentindo, e que ela nunca entrou no quarto de Yvonne, mas o Duque não ouve ela. Ela lembra que realmente estava subindo no terceiro andar, mas era para se esconder da empregada malvada que estava perseguindo ela. O Duque pede para o mordomo trancar todos os quartos de terceiro andar e selar o quarto de Yvonne, ele também pede para o mordomo chamar joalheiros para Penélope. Penélope tenta chamar a atenção do Duque dizendo: "Pai, eu realmente..." Mas o Duque ignora e vai embora. Enquanto o primeiro e segundo filho esbarram nela dizendo que seria melhor se ela tivesse se perdido, enquanto eles ainda estavam sendo legais. O primeiro filho olha com uma expressão de nojo para Penélope que já está no chão e pergunta como ela ousa mentir, e ainda a chama de imunda. Meu Deus, eu já teria perdido meu réu primário faz tempo. Depois daquele dia, Penélope comprou todas as joias que pôde dos comerciantes que eram chamados para a mansão, os empregados a repreendiam e seus irmãos diziam que ela não sabia o que estava fazendo com o dinheiro, porém ela não se importava com o que ninguém dizia. E daquele dia em diante, Penélope nunca mais chamou o Duque de pai. E aí acabamos o capítulo 8. Começamos o capítulo 9 com batidas na porta do quarto de Penélope e antes mesmo que ela pudesse responder, a porta foi aberta e o mordomo-chefe se apresentou. Ele diz que há um assunto urgente que precisa ser resolvido, eles precisam decidir quem vai ser sua nova empregada pessoal. Penélope fica sem entender nada perguntando: empregada? E o mordomo continua dizendo que deveriam designar uma nova empregada para ela antes de jantar, mas Penélope o interrompe questionando se foi só por isso que ele abriu as portas do quarto dela, uma nobre, sem permissão. Já estava na hora de Penélope colocar esse velhote no seu lugar.
Ela pergunta para o mordomo qual o nome dele, e assim que ele responde ela pergunta agora qual o nome dela, e mesmo relutante no início, ela o questiona novamente fazendo ele dizer o nome dela, Penélope Card, uma nobre. Ela então diz que nunca ouviu dizer de uma etiqueta onde se é permitido um plebeu sem nome entrar no quarto de uma nobre quando e como bem entender. Ela o questiona novamente, você está sabendo de algo que eu não sei, mordomo-chefe? E ela continua descascando o mordomo, e eu estou adorando. Penélope diz, além de tudo, um homem entrar no quarto de uma jovem dama sem permissão, poderia gerar comentários e rumores que não seriam bons para eles. E continua a perguntar ao mordomo-chefe se ela vai precisar soletrar toda essa droga que acabou de explicar toda vez para ele? O mordomo pede desculpas para ela, e ela diz que não vai se sentir confortável se tiver de ver a cara dele daqui para frente, e ordena que ele mande um substituto nas próximas vezes que precisar informá-la de algo. O velho mordomo vai embora e nossa protagonista se sente revigorada. Ela pensa se foi muito dura com alguém mais velho, mas como Penélope já obedecia há anos, ela não acredita que ele vá criar um problema devido ao que ela falou. Ela também se lembra que havia um sistema de construção de relacionamento com as pessoas que ficavam ao seu redor. Ela fica preocupada se algo pode dar errado, mas infelizmente não é algo que ela possa se preocupar agora. Ao invés de fazer birras e gritar, se Penélope usasse seu status social ela provavelmente estaria melhor agora, afinal ela é uma dama da nobreza. Então vamos para o outro dia. Pela manhã, alguém bate na porta se identificando como empregada-chefe. Penélope a deixa entrar e assim que entra ela pergunta se Penélope dormiu bem. Aparentemente sua conversa da noite passada com o velho mordomo foi útil. A empregada-chefe veio com o mesmo intuito do velho mordomo, ela precisa escolher juntamente com Penélope uma nova empregada pessoal para ela. Nossa protagonista então pergunta o nome da jovem que estava com ela antes e se ela já foi mandada embora. A empregada-chefe diz que a jovem Emily que servia Penélope não foi expulsa, mas recebeu uma punição por não servir adequadamente. Ela está lavando as roupas e vai ter 3 meses de salário cortados. A empregada-chefe então questiona o porquê da curiosidade quanto à jovem Emily. Penélope então responde para dizer à empregada-chefe que deseja que Emily continue a servindo. É inconveniente não ter ninguém para servi-la neste momento, e até encontrarem outra pessoa para que ela chegasse a um patamar aceitável de treinamento que Emily já possui levaria muito tempo e trabalho. Seria melhor manter Emily no cargo. E Penélope aproveita e diz que vai deixar esta solicitação com a empregada-chefe para resolver. Infelizmente a empregada-chefe também tenta causar alguns problemas, dizendo que quem deu a ordem da punição para Emily foi o segundo filho. Além disso, ela terá que falar com o Duque primeiro antes de aceitar essa solicitação. Nossa protagonista então se lembra que isso é sempre assim, ninguém obedece a Penélope de primeira. Quando se está jogando no modo normal com Yvonne, todos acatam suas ordens sem pensar. Parece que eles querem que ela seja um caos, agressiva, devastadora, é quase como se o jogo quisesse que ela agisse como Penélope normalmente vem agindo até agora. Ela então fala para a empregada-chefe que não precisa falar com o Duque, ela mesma irá falar com seu pai, ela vai explicar o que aconteceu ontem e pedir para que ele perdoe Emily, não tem problemas. Porém, a empregada-chefe explica que seu pai não está na mansão, ele foi até o Palácio Real pela manhã. A empregada-chefe então diz que Penélope não precisa se preocupar, ela vai trazer Emily agora mesmo, provavelmente pela idade avançada, ela não entendeu direito o que a sua senhora lhe ordenou. Nossa protagonista chegou à conclusão de que até agora, ninguém temia Penélope, pois como ela sempre agia de forma violenta e impulsiva era muito fácil culpá-la por qualquer coisa que acontecesse. Porém, agora que ela está agindo de forma calma e pensada, eles não têm como culpá-la, e devem obedecer à hierarquia da mansão. Penélope então se vira e diz para a empregada-chefe que espera não ter de repetir novamente o que ela acabou de ordenar, e diz também que ela já pode ir embora. E depois do show da nossa protagonista nós terminamos o capítulo 9. O capítulo 10 começa com Emily trazendo o café da manhã para Penélope, ela está claramente assustada, mas pelo menos desta vez a comida parece limpa e deliciosa. Nossa protagonista come um pouco e logo para, meu Deus, ela ficou o dia todo sem comer e quase não comeu agora, se fosse eu, teria comido até a mesa. Mas Penélope não parou à toa, ela chama Emily e pede para ela dar a agulha que ela usa para machucá-la todas as manhãs. Emily cai no chão pedindo perdão, mas Penélope diz que ela deve ter ouvido da empregada-chefe que ela não pretende ficar repetindo as ordens. Então Emily, essa vaca, tira a agulha do cabelo e entrega para nossa protagonista.
Ela percebe que Emily escondeu com muito cuidado, e sente muito por Penélope que teve que passar por tudo isso. Ela pensa o quanto Penélope devia estar cansada dessa vida, ela consegue ver e sentir a dor através de suas memórias, seus antebraços maltratados, todas as manhãs acordando com dor sem ninguém para contar, sem ninguém para se importar. Então nossa protagonista pega a agulha e finca em sua mão, 2 vezes, enquanto Emily observa em choque, ela diz para Emily não se assustar, afinal essas feridas foi ela que causou. Foram 2 até agora, mas poderiam ter sido 3, 4, quem sabe até 5, na verdade, não se sabe o quanto essas feridas poderiam aumentar até que alguém notasse. Agora que todos sabem o que Emily é capaz de fazer, eles iriam procurar um culpado incessantemente até achar alguém, afinal, quem iria ousar abusar de um nobre que carregue o nome da família Eckhart? Nossa protagonista tá muito psicopata, mas quem pode culpar ela? Ela se aproxima de Emily e lhe diz que a partir de agora, tudo vai depender de como ela vai se comportar. Diz que Emily pode se levantar do chão e ir limpar a mesa, afinal, ela já acabou de tomar seu café da manhã. Penélope se senta e observa Emily fazer seu trabalho, parece que ela entendeu sua situação e talvez ela possa se tornar uma ferramenta útil poder usar o abuso que ela sofreu para se aproveitar da fraqueza de Emily e que ela pode mudar de comportamento rapidamente para benefício próprio, são as coisas que Penélope mais gosta nela. Neste momento a porta se abre, e vemos o segundo filho chegando com seu indicador de afinidade em -3. Ele pergunta o que diabos Penélope está fazendo e se vira para o lado de Emily com sangue nos olhos. Enquanto isso, Penélope vai esconder os garfos para evitar qualquer acidente, enquanto manda Emily ir embora. Assim que Emily sai, o segundo filho questiona Penélope sobre o porquê de ela estar agindo desta maneira. Nossa protagonista não responde e acaba se perdendo em pensamentos sobre ele. Reinald Eckhart, o segundo irmão, 2 anos mais velho que Penélope, ele a lembra do merda do seu irmão da vida real, ela se lembra das maldades que ele costuma lhe dizer, e sabe que mesmo que ela ativar as escolhas de diálogo, provavelmente não ajudaria em nada, afinal ela não consegue manter uma conversa adequada com o segundo filho. Ela responde que não é nada e que ele não precisa se preocupar, mas antes que ela consiga terminar seu raciocínio ele responde dizendo, não é nada? Alimentar seu amo com comida podre não é nada? Aquela coisa insignificante não sabia seu lugar e ousou ridicularizar o nome da família Eckhart. Nossa protagonista se lembra dessa última frase, enquanto o segundo irmão continua reclamando, ela se lembra que ela sempre ouvia isso como Penélope, quando jogava no modo normal, o mesmo, e neste momento ela dá um sorriso. E assim, a gente termina o capítulo 10. Então é isso gente, esse foi o vídeo de hoje. Nossa, como eu fico com raiva desses personagens, ainda bem que nossa protagonista começou a mostrar quem manda. E antes de você ir embora, deixa o like no vídeo se não deixou ainda, e também se inscreve no canal, por favorzinho. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, beijinhos da Saki.